Olá, tudo bem com você? Estou aqui para a gente estar continuando a nossa série Tesouros da Palavra. E o tesouro da palavra que eu quero compartilhar com você é uma palavra que queima no meu coração há muito tempo. Anos essa palavra queima no meu coração, falando da manifestação dos filhos de Deus. E nesse tempo ela tem queimado mais do que sempre queimou. E o Espírito Santo gerou no meu coração que era hora de compartilhar. Então eu acredito que esse tesouro da palavra vai abençoar muito a sua vida, vai edificar muito a sua vida, vai trazer luz para a sua vida, para o seu chamado, para o seu ministério. E eu creio e eu espero que essa palavra possa ser um tesouro que vai te abençoar, que vai te alimentar. E você não vai ser a mesma pessoa depois que você terminar de ouvir essa palavra. Porque a palavra do Senhor é vida e ela é eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Então, há poder na palavra, há poder no Espírito Santo que age através da palavra. Está em Romanos 8, eu queria que você abrisse. Se você não quiser abrir, só presta atenção. Vou estar lendo Romanos 8, 14 ao 19 primeiro, que fala assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Agora eu queria ler o 29 do mesmo capítulo, que fala assim: Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Algo que eu queria começar a compartilhar com você, algo que o Espírito tem falado muito ao meu coração, é que o diabo tem trazido muita cegueira espiritual nesse tempo para a igreja, tem cegado muito entendimento das pessoas, tem trazido um desalinhamento muito grande sobre a Igreja de Cristo, tem trazido um espírito de religiosidade muito grande. A gente vive hoje com muita religiosidade nas igrejas. A gente vê um tempo onde o diabo tem usado a religião para cegar o entendimento das pessoas. E nesse texto a gente está falando, querido, o desejo do coração de Deus. Vou ler mais uma vez. Porque os que dantes conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o principal desejo do coração de Deus era ter muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus, a fim de que ele seja, como nós vemos aqui, o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando Deus enviou Jesus, o objetivo principal é que Jesus fosse para nós um exemplo de pessoa. Jesus ele fosse um modelo, porque a humanidade não estava conseguindo obedecer os princípios. Vinham os profetas e vinham os profetas, mas as pessoas não conseguiam entender. Então Deus pensou assim: eu vou ter que mudar a estratégia. Então, o próprio Deus se esvaziou e veio na forma de homem e habitou entre nós, que foi através de Jesus, como um modelo para que nós entendêssemos como nós deveríamos ser, como nós deveríamos nos comportar, um modelo de ser humano. Jesus foi um modelo de ser humano, segundo o coração de Deus, para que a gente pudesse se espelhar e ter uma base de como Deus gostaria que nós fôssemos. Então Jesus ele foi um exemplo de filho, e o desejo do coração de Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus. E aqui eu venho para o versículo falando que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esse texto tem conexão com o outro, porque fala que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então hoje nós vemos uma geração e uma igreja. Eu tô com essa blusa do Brasil aqui porque o Espírito Santo colocou no meu coração, porque eu quero trazer um despertamento para a igreja brasileira. Porque Deus tem escolhido o Brasil como uma nação que vai ser um grande avivamento para as nações. Nós vemos a guerra em Israel. Jesus está voltando, sim, ele está voltando. Mas antes de Jesus voltar, há grandes promessas de Deus
sobre a igreja brasileira. Há grandes promessas de Deus sobre os filhos de Deus aqui no Brasil. Eu cresci na igreja desde criancinha, pequena, e eu sempre ouvi essa palavra. Eu sempre vi pastores, ministérios, grandes homens e mulheres de Deus liberando sobre a nação brasileira uma palavra profética. Que Deus tem uma expectação, Deus tem uma expectativa pelos cristãos aqui no Brasil. E algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar, que Deus precisa despertar a geração, a igreja brasileira. Porque o Senhor, querido, deixa eu te falar uma coisa, Ele quer muito mais do que cristãos evangélicos e crentes, Ele quer filhos de Deus. Ele quer trazer esse entendimento que a igreja brasileira está com muito crente, está com muito evangélico, está com muito cristão, mas com pouco filho. E o Senhor, Ele quer que você seja filho semelhante a Jesus. Sabe, o que eu tenho visto, que o Senhor tem me mostrado há muito tempo, é uma geração de crente. Crente é dentro da igreja, só está preocupado com a liturgia do culto, com o desenrolado ministério dentro da igreja, com o meu ministério dentro das quatro paredes, com a minha função eclesiástica dentro do templo. Então, o diabo tem trazido essa cegueira espiritual e as pessoas elas estão muito preocupadas com a liturgia, elas estão muito preocupadas com o ministério, elas estão muito preocupadas com a função que elas executam, mas só que elas não estão preocupadas em ser semelhantes a Jesus. Deus tem me dado a oportunidade de conviver com algumas pessoas muito diferentes de Jesus, muito diferentes. Pessoas que eu olhei e falei assim, Senhor, não é possível que essa pessoa seja crente. E a pessoa, não porque eu sou isso na igreja, eu sou líder disso, eu sou líder daquilo, mas no dia a dia ela não parece com Jesus em nada. Ela é fofoqueira, ela é falsa. Várias coisas que Jesus não era. E eu tenho a oportunidade de ver, e Deus tem me mostrado, muitas pessoas que dentro da igreja elas executam vários ministérios, elas são líderes de várias coisas, mas só que fora das igrejas elas não são luz, elas não são sal, e elas não parecem com Jesus em nada. Isso é cegueira espiritual. Isso é religiosidade. A pessoa está com uma venda no olho, ela não vê que ela está tão mecânica com as coisas, sabe, igual robótica, que ela perdeu a essência do evangelho, ela perdeu o propósito. E a igreja brasileira tem vivido isso. Muitas pessoas vivendo um evangelho mecânico, vivendo um evangelho religioso, sem essência, sem brilho, sem unção, sem presença. E algo que o Espírito está queimado no meu coração para compartilhar é que o Senhor, Ele quer filhos semelhantes a Jesus. Porque a criação foi entregue à vaidade. E a geração geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são esses filhos? Somos nós, que precisamos nos posicionar como filhos. Aonde? Jesus, o ministério dele maior, onde ele atuava mais, não era na sinagoga. Jesus atuava no dia a dia. O evangelho era pregado no dia a dia de Jesus. O evangelho era pregado aonde Jesus estava. Jesus, ele veio nos ensinar o evangelho do reino. Outra coisa que o Espírito tem me falado, o reino é de Deus, o reino não é dos homens. Os homens, o diabo também quer trazer uma visão que o reino é do homem, o reino não é do homem, o reino é de Deus. E quando a gente entende o que reino é de Deus, o reino não é do homem, a nossa visão de evangelho, a nossa visão de igreja, a nossa visão de filho aumenta, amplia, a gente começa a entender o propósito de Jesus de uma outra forma. O evangelho de Deus, quando Jesus ele tem um propósito, um plano para alguém, ele vê a igreja como um todo, ele vê o reino de uma forma ampla. Ele vê o plano de Jesus, ele vê o plano dele para as nações, ele vê o plano dele para a humanidade. Então, quando você entende isso, você começa a ver o teu chamado, o teu ministério de uma forma mais ampla, que vai muito além das quatro paredes. Uma vez eu estava ministrando na igreja o louvor e um pastor me chamou no final do culto, me entregou uma palavra. Ele falou assim, aquilo que Deus tem para a tua vida é algo grande. O teu ministério, aquilo que Deus tem para você, não cabe nas quatro paredes dessa igreja. Não é. E aí, naquele tempo eu não entendi muito bem, mas hoje eu com esse entendimento mais amplo, eu estou entendendo aquilo que Deus tem para a nossa vida, querido. Ele pensa na igreja de Jesus como um plano maior, como um reino maior. Ele não pensa só como uma placa denominacional. Quando Deus vê o evangelho,
Quando o Espírito Santo, ele vê aquilo que ele está soprando sobre a terra. Ele vê o plano que ele tem para as nações. Ele vê o plano que ele tem para a igreja brasileira como nação. Ele não vê simplesmente um ministério. O diabo, ele quer fechar a tua visão. Ele quer que você fique preso ali a uma visão, a um ministério, e enquanto o reino de Deus é algo amplo. Então, o Espírito Santo, ele tem soprado nesse tempo. E ele quer que você se manifeste, que você se posicione como um filho de Deus, semelhante a Jesus. Que as suas atitudes possam refletir o caráter de Jesus, a vida de Jesus, a atitude de Jesus. Que no seu dia a dia, onde o Senhor te plantar, no seu trabalho, na rua, aonde o Senhor te plantar, você possa ser um agente. Você possa ser um filho de Deus, que vai se posicionar, que vai ser uma pessoa que vai deixar-se ser usada por Deus naquele lugar onde você está, naquele lugar onde o Senhor te plantou. Porque o teu ministério é onde você está. Eu aprendi isso. O meu ministério é onde eu estou. O meu ministério é onde Deus me colocou. O meu ministério é 24 horas por dia. O meu ministério não é quando eu vou para a igreja e faço alguma coisa. O meu ministério é a minha vida. O meu chamado é a minha vida. Sabe, a gente precisa entender. E a Bíblia fala, igual esse texto, que os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus, você sabe que é ter uma vida guiada pelo Espírito. O Senhor direcionando a sua vida, as suas atitudes, as suas decisões, o seu posicionamento, os lugares onde você vai, os lugares onde você não vai, as amizades que você tem, as amizades que você não tem, os lugares que você frequenta, os lugares que você não frequenta. Isso é ser guiado pelo Espírito. As coisas que você fala e as coisas que você não fala, as atitudes que você tem e as atitudes que você não tem. Agora você imagina, querido, pensa um pouquinho para imaginar. A nação brasileira, esse tanto de crente que tem aqui no Brasil, se posicionando como filho. O avivamento que vai vir sobre a terra, o avivamento que o Senhor vai trazer sobre a nação. E as palavras proféticas que eu sempre ouvi é que Deus primeiro vai trazer um avivamento muito grande no Brasil. Um despertamento na igreja. Muito grande. E depois que ele trouxer esse avivamento, ele vai soprar para as nações. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Filhos de Deus não estão preocupados com títulos. Filhos de Deus não estão preocupados com cargos. Filhos de Deus estão preocupados que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso precisa queimar no teu coração. O Espírito precisa queimar no teu coração que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque quando você entender isso, querido, você não vai ficar brigando por causa de título dentro da igreja. A gente vê o diabo distraindo as pessoas dentro das quatro paredes. As pessoas brigando por causa de título, por causa de posição, por causa de quem é melhor do que quem ocupa o melhor cargo do que o meu. Sabe, o diabo quer te distrair, isso são distrações. As pessoas estão, sabe, e Deus está preocupado com pessoas que vão querer conhecê-lo mais, pessoas que vão mergulhar mais profundo em Deus, no Espírito, para que essas pessoas consigam levar o máximo de pessoas para Cristo. Sabe, o que tem queimado no meu coração é conhecê-lo mais e torná-lo conhecido. Isso precisa queimar em nosso coração. Nossa missão, o nosso propósito precisa ser conhecê-lo mais e torná-lo conhecido. Porque quanto mais a gente entra em Deus, num nível mais profundo, a gente conhece mais. A gente fica mais parecido. A psicologia comprova que as 5 pessoas que você mais anda, é aquelas pessoas que você vai mais parecer. Aí eu tenho pensado nesse tempo e buscado algo que sempre busquei. E eu quero andar mais com Jesus, eu quero andar mais com o Espírito, eu quero estar mais com Ele. Porque se eu andar com Ele, eu vou me parecer com Ele. Então por que a gente vive numa igreja, num tempo, onde vê as pessoas tão diferentes de Jesus? Eu acho que é porque elas não têm andado com o Espírito. Elas não estão andando no Espírito. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Então é simples conhecer se uma pessoa anda com Jesus e é guiada por Jesus ou não, ela se parece com Ele. Eu lembro que uma vez eu fui na escola do Clamor pelas Nações e chegando lá eu vi um senhor que eu olhava para ele e me encantava muito olhar para ele. Quando eu olhava para ele, eu falava, vinha assim na minha cabeça, ele é pastor. Ele é pastor. Aí, né, uma oportunidade aconteceu, eu cheguei perto dele e ele me falou, é o pastor fulano, ele era o pastor.
E eu conversei pouco com ele, mas o pouco que eu conversei, o pouco que eu vi, aquele homem falou pouco, mas ele me transmitiu algo no espírito, assim, profundo. E eu vi Jesus na vida dele nítido, claramente, como eu vi em poucas pessoas. Aquele homem andar com Jesus. E eu tenho vivido isso na minha vida. Eu falo, Jesus, Senhor, eu quero andar com o Senhor no nível que eu quero que as pessoas estejam perto de mim, conversem comigo e falem, ela é diferente, ela tem algo. E isso é Jesus, isso é o Espírito da nossa vida. A gente precisa ter isso na nossa vida naturalmente. Isso precisa ser algo espontâneo. Algo que o Espírito tem falado comigo. Às vezes as pessoas pregam, as pessoas evangelizam e falam assim, Jesus te ama. Aí eu penso assim, a Bíblia nunca mandou a gente falar nada disso, Jesus te ama. A Bíblia mandou a gente ser semelhante a Jesus, e Jesus amava as pessoas e agia dessa forma. Então a gente está pregando errado. A gente precisa falar Jesus te ama, a gente precisa amar as pessoas, assim como Jesus ensinou que nós amássemos. Porque quando nós amamos as pessoas, assim como ele amou, isso vai tocar nas pessoas. E as pessoas vão se sentir amadas. E a gente não vai ficar, Jesus te ama. Ele não mandou ninguém falar Jesus te ama, ele mandou ser. Deus, ele quer que a gente seja como Jesus. Então, se a gente for como Jesus, a gente vai amar como Jesus amou. E isso vai tocar nas pessoas. A gente vai precisar falar Jesus te ama. Porque esse evangelho de Jesus te ama e dá um panfleto, não está colando. Não está transformando a vida das pessoas. A gente precisa buscar mais a Deus. A gente precisa se parecer mais com Jesus. Estava lendo outro dia um avivamento na Rua Azusa e fala que era um lugar simples, não tinha nada demais, pelo contrário, era um celeiro onde eram animais, eram cuidados ali. Um lugar muito simples, não tinha cadeira, não tinha direito, mas foi um lugar onde pessoas simples, humildes, sem grande aparência, começaram a orar e buscar nos Estados Unidos. E nesse lugar veio um grande avivamento. Você pode pesquisar na internet, livros falam sobre esse avivamento na Rua Azusa. Foi um lugar onde o Senhor derramou muita glória, muita presença, onde as pessoas queriam buscar. E a gente vê hoje em dia uma preocupação muito grande com aparência, com estética. E o que o Senhor quer é um coração realmente sedento em buscar a presença. E a presença de Deus, a gente busca em casa, a gente busca em qualquer lugar. É óbvio que a gente precisa buscar o Senhor na igreja, em comunhão com os irmãos. Isso é maravilhoso. Mas a glória muitas vezes não está vindo da forma como ela tem peso de glória. Toda a glória do Senhor não está vindo em muitos lugares. Mas a glória precisa vir, o peso de glória precisa vir sobre as nossas vidas. Mas só que nós precisamos buscar o Senhor no nosso dia a dia. A gente precisa queimar, a gente precisa buscar, a gente precisa estar com Jesus. Porque quanto mais a gente está com Jesus, mais parecido com Ele a gente busca, a gente é. Sabe, não sei se você já li o livro de Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo, e a unção. E a unção me tocou muito, porque ele fala que ele foi uma pessoa muito usada em cura, ele tinha uma glória muito grande, que é onde ele ia, a glória era tão forte que as pessoas iam sentindo a presença de uma forma muito poderosa e eram sendo curadas. Mas ele tinha horas e horas e horas buscando ao Senhor e buscando ao Espírito Santo. Para ele ser parecido com o Espírito. Não sei se você entende. Quanto mais ele passava exposto na presença de Deus, dentro do quarto dele, dentro da casa dele, ele se parecia mais com Deus, mais com o Espírito. E aquilo, na hora que ele estava nas pessoas, era transmitido para elas. Ele não fazia esforço nenhum. Quando Moisés subiu ao monte e ficou aqueles 40 dias, ele desceu, ele estava com uma glória tão grande que ele precisou botar um pano na sua face. Porque aquela glória, as pessoas não aguentavam olhar para a face dele, porque era uma glória muito grande. Então, ele precisou botar um pano, e esse pano, para as pessoas olharem, o rosto dele brilhava muito. A face dele brilhava muito. E eu falo, Deus, ele teve com o Senhor 40 dias. E a glória que o Senhor transmitiu para a vida dele foi tão grande que as pessoas não aguentavam olhar. Então, isso prova quando a gente está exposto diante da presença, quando a gente está exposto diante da glória de Deus, essa glória é transmitida para a nossa vida. E a gente tem essa glória para liberar para as outras vidas.
Então, querido, eu quero te chamar, eu quero te convidar a ser um filho de Deus, a ser uma filha de Deus. Se você for ver na Bíblia, Jesus ele se retirava muitas vezes para o deserto, para os mares, para os lugares solitários para orar e estar com o Pai. Porque o Pai transmite para o Filho toda a sua glória. Se Jesus fazia isso, quem somos nós para não fazer? Então eu creio que o que nós precisamos nesse tempo é nos retirar e buscar o Senhor. Temos tempo com o Senhor de qualidade, temos todo o nosso tempo de qualidade separado, para que Ele transmita toda a glória, toda a presença, toda a unção para a nossa vida. E a gente possa transmitir para as pessoas toda essa unção, toda essa glória. Que isso possa ser natural na nossa vida. O povo não quer ver evangeliquez. O povo não quer ver religiosidade. Sabe, o povo não quer ver palavras complexas na nossa boca. O povo quer ver a manifestação do Espírito na nossa vida. A glória e a presença do Senhor em nós. É isso que a manifestação dos filhos de Deus, o Senhor precisa de filhos semelhantes a Jesus, porque quando nós formos esse filho, o avivamento vai vir sobre a nação brasileira. Eu quero te despertar. Seja filho, busque ao Senhor, sabe? Queira buscar, queira se parecer mais com o Senhor e menos com o mundo. Para pra pensar na tua vida. Eu estou me parecendo com Jesus? Eu me pareço com Jesus. As coisas que eu faço, será que Jesus faria isso em tal situação? Jesus falaria mal dos outros? Será que Jesus faria fofoca? Será que Jesus julgaria as pessoas? Será que como Jesus se comportaria? Mas eu posso te falar uma coisa. Quando você busca ao Senhor, eu tenho experimentado isso, sabe, na minha vida. O Senhor não vai te transformar do dia para a noite. O teu diálogo, a tua busca, a cada dia você vai se parecer mais e mais com Ele, mais e mais com Ele, mais e mais com Ele. Isso vai ser natural para você. Quando Pedro negou Jesus, eles falaram assim, você se parece com Ele, você andou com Ele, você é um deles, o seu jeito de falar, o seu jeito de ser, ele não tinha como esconder que ele estava com Jesus, que ele andava com Jesus, ele parecia. O jeito dele, a pessoa dele, a forma como ele falava, não tinha como esconder, entende? Quando você está com Jesus, é inevitável que as pessoas não percebam. Você transmite a luz que está na sua vida, o brilho do Espírito que está na sua vida. Esses poucos dias atrás, eu tive uma experiência. Eu dou aula em 2 escolas. Em uma escola, uma aluna falou, tia, pra mim, você tem uma luz, você tem um brilho, que é onde você vai passando, você vai deixando esse brilho, você vai deixando essa luz e vai tocando nas pessoas. E eu falei, como assim? Como assim? Brincando? Ela, você não tá entendendo o que eu tô falando? Que eu tô explicando pra você. E eu falei assim, Senhor, é isso que eu tenho buscado. É isso que eu tenho buscado. Depois eu entendi. Falei, Senhor, é isso que eu quero isso na minha vida. Eu quero que essa luz brilhe mais. Eu quero me parecer mais com Jesus a cada dia. Eu quero parecer com Ele, querido. Eu quero compartilhar essa palavra. Você precisa. Aonde você estiver, não importa. Agora você imagina, em vários setores da sociedade, onde nós trabalhamos, onde o Senhor nos colocou, se a gente começar a se parecer com Jesus, se a gente começar a brilhar, se a nossa luz começar a irradiar, a gente começar a salgar, o avivamento vai vir sobre a nação brasileira. Sem a gente forçar nada. Simplesmente no fato da gente se parecer com Jesus vai fazer o avivamento vir e as coisas vão começar a acontecer. Eu quero te chamar, eu quero te convidar a sair da religião, a sair da religiosidade. Sai da religiosidade, pare de se preocupar com o título, com o cargo e comece a se preocupar em ser semelhante a Jesus, porque o Senhor está procurando pessoas que vão ter esse coração. Sabe por quê? Porque Jesus, ele se humilhou, ele se esvaziou. Ele se esvaziou, ele se humilhou. E o Senhor, ele procura pessoas que estão dispostas a se esvaziar. Pelo que ele se esvaziar? Muitas vezes o seu título, do seu cargo, de tudo que você é, sabe? Daquilo que o homem te chama, daquilo para que você seja algo que o Senhor quer te chamar,
Hoje a gente vê na igreja brasileira uma distorção muito grande. A gente vê tantas pessoas ocupando tanto título. O chamado é algo que vem e queima no teu coração. Você não estuda para ser pastor, o Senhor te chama. Você não estuda para ser missionário, você não estuda. Você tem que saber o que queima no teu coração, para que o Senhor te chamou. E para aquilo que o Senhor te chamou, você vai fluir dentro do teu chamado. Mas para você saber aquilo que Deus te chamou, você precisa buscá-lo, você precisa... Ninguém vai te falar. Você vai se identificar. Você vai entender a necessidade do reino e você vai se encaixar naquilo que o Senhor está te falando. Hoje a gente vê pessoas sendo colocadas em cargos dentro da igreja, assim como os políticos são colocados em cargos políticos. Por indicação, por votação, menos por chamado, por propósito. Sabe, a gente vê isso. E o Senhor, ele tá procurando gente que vai quebrar a religiosidade. Ele tá procurando gente que vai querer sair da zona de conforto. Ele vai procurar gente que quer ser como Jesus. Sabe por que a sombra de Paulo curava? Sabia? Você já leu na palavra a sombra de Paulo curava? Que é Paulo, que antes de ser Paulo, ele era Saulo. E depois de que ele foi Saulo, ele teve um encontro com Deus e foi transformado em Paulo. Mas antes de ser esse Paulo, que todo mundo conhece, ele voltou para casa. Se você for ler na palavra, ele voltou para casa e ficou um tempo em casa, trabalhando, sendo uma pessoa comum. E o Senhor foi forjando o caráter dele, tratando a vida dele, até ele estar pronto para ser Paulo. E Paulo é um homem que eu admiro muito na palavra. Eu admiro muito. Ele vivia de um outro nível em Deus. Ele era sobrenatural. E o Senhor, ele está procurando pessoas que vão entrar nesse nível, vão entrar nesse sobrenatural. Igual Paulo e Silas foram presos. Eles foram presos. Eu gosto de um louvor que fala: Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Olha só, eles estão presos por causa de uma libertação. Sabe, uma coisa contraditória humanamente falando, né? Mas a unção veio naquela cadeia, eles começaram a cantar e os presos foram soltos porque eles estavam numa outra dimensão. E o Senhor quer nos levar a essa outra dimensão. Ele quer que a gente ande na terra numa outra dimensão. Que a gente ande aqui, mas não na dimensão do mundo, mas na dimensão do Espírito. Que a gente ande no outro nível. Que a gente entenda aonde a gente está, aonde você estiver é o teu chamado, aonde você tiver é o teu ministério. Aonde o Senhor te colocar, ali você precisa ser um agente de milagre, um agente de transformação, um agente de cura. Se você for ver, Jesus, ele realizou todos os milagres no percurso da sua vida. Os apóstolos também. Eles iam realizando os milagres, os prodígios, os sinais, as curas, as pregações na rua, na beira do mar, no monte. Você não vê, você vê um ou outro. Eu acho que um milagre que Jesus realizou dentro do templo. O resto foi tudo na rua. Entendeu? O Senhor, ele quer te chamar, querido. Sim, para tu ser um profeta na tua igreja. Sim, na tua igreja. Mas o Senhor, ele quer uma geração que vai se posicionar fora das quatro paredes. Uma geração que vai olhar fora do palácio. Uma geração que vai conseguir olhar fora, além. A palavra de Deus diz que o reino do céu, quando Jesus estivesse próximo a voltar, ia ser como 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. 5 prudentes tinham azeite nas suas lâmpadas. A chama estava acesa nelas, porque o azeite mantinha a chama acesa. 5 eram virgens também, mas não tinha azeite na lâmpada. Ou seja, elas não estavam com o fogo queimando, elas não estavam com a tocha acesa. E o que mantém a tocha acesa é o fogo. E o azeite derramado na lamparina faz o fogo se acender. Então, o Senhor, ele quer muito mais do que uma religião na tua vida. Ele quer o fogo do Espírito queimando sobre você. Porque quando o fogo do Espírito está queimando sobre você, você é direcionado. E quando você é direcionado, o Senhor te mostra onde e como ele quer te usar. Então, eu quero te falar. Deus quer te usar. Deus tem um propósito grandioso na tua vida. Você é um filho de Deus que precisa se posicionar para que ele possa te usar nessa geração. Você faz parte, se você é brasileiro,
O Senhor te chamou nação brasileira. O Senhor te escolheu, Brasil. O Senhor tem um propósito na nação brasileira. O Senhor te escolheu, Brasil. E o Senhor busca a manifestação dos filhos de Deus posicionados na nação brasileira, para que o avivamento possa vir sobre a nação e esse avivamento possa chegar nas nações. O Senhor conta contigo, filho. O Senhor conta contigo, filha. O Senhor, Ele não conta contigo, crente. Ele conta contigo, filho de Deus, a fim de que Ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Querida, eu espero que essa palavra te abençoe muito. Eu espero que essa palavra te edifique muito. Eu espero que essa palavra desperte a tua vida, para que você entenda que você é um filho, você é uma filha, e o Senhor quer te usar poderosamente aonde Ele te plantou e na nação brasileira, e talvez nas nações da terra. Eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim o teu propósito, que esse possa ser o desejo do teu coração e que isso possa queimar no teu coração. Se essa palavra te abençoou, te edificou, queimou em você, te despertou, compartilha com outros filhos e filhas que precisam desse despertamento nas suas vidas. Compartilha esse vídeo a fim de abençoar, de edificar e de despertar outros irmãos, outras irmãs, outros filhos que precisam entender que eles foram chamados para um propósito maior, que é o reino de Deus, a fim de que o reino de Deus cresça e se estabeleça sobre a terra. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na terra, assim na terra como é no céu. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Que esse tesouro da palavra possa ser um tesouro que vai te abençoar muito e te edificar muito. Que Deus te abençoe. Tchau.